Aleluia, para a nossa palavra dessa noite. Você está vendo aí na tela, pode abrir a sua Bíblia e juntamente nós vamos meditar na palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos ler agora apenas o verso 17 e depois nós continuaremos aqui meditando na palavra do Senhor. E aí vamos mudando aqui os versos, vamos meditando e avançando aqui no entendimento dessa palavra maravilhosa. Amém? O que diz o verso 17? Assim que se alguém está em Cristo, o que acontece com ele? Nova criatura. Então, sendo nova criatura, o que acontece? As coisas velhas, antigas, passaram. E aí, então, surgem todas as coisas novas. Amém. Glória a Deus. Sabendo que nós estamos nessa série de mensagens falando sobre recomeços, e esse momento de transformação em Cristo aponta exatamente para isso, para um momento onde o Senhor trabalha na vida do homem e da mulher, levando ele a descobrir uma nova vida, a entender que é possível mudar as coisas em Cristo. E quando a gente descobre isso, na verdade a gente não descobre, né? Nós somos convencidos disso, porque Jesus disse assim: olha, vai vir o Consolador, ele vai ficar com vocês, e ele vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Nós somos convencidos. E quando esse convencimento pelo Espírito acontece, nós então descobrimos que em Cristo nós podemos nos tornar novas criaturas. E aí então é um recomeço. É um momento de transformação, onde nós mudamos da antiga para a nova vida em Cristo. É coisa maravilhosa. Só para nós irmos entendendo aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Isso, obrigado. Maravilha. Quando Paulo escreve a carta, essa segunda carta aos Coríntios, era mais ou menos ali por volta do ano 55, 56, depois de Cristo. E Paulo, ele tinha fundado essa igreja na sua segunda viagem missionária, e ele tinha lutado muito ele ficou 3 anos ali naquela região, e desse trabalho árduo que ele teve ali, houve a fundação dessa igreja. E quando Paulo esteve ali, ele tomou algumas medidas. E uma das medidas que Paulo tomou foi trabalhar com as próprias mãos, se empenhar o máximo possível, para que todos entendessem que ele estava trabalhando de uma forma muito desprendida e muito comprometida com Deus e com o chamado que ele tinha com o Senhor. E por que é importante observar isso? Essa carta, como os irmãos estão vendo aqui, Paulo vai trabalhar principalmente durante a primeira parte da carta, defendendo o seu apostolado. E por que Paulo tem que defender o seu apostolado? Porque naquele momento havia surgido diversos falsos mestres, judaizantes. Eles vinham até as igrejas, e estava acontecendo isso aqui lá na igreja de Corinto.
ele vinha até as igrejas e eles vinham com cartas de recomendação do Sinédrio. O Sinédrio era um colegiado judeu que autorizava essas questões relativas aí à religião judaica. Então eles chegavam, eles se apresentavam como pessoas importantes, autorizadas, pessoas que estavam ali para fazer aquilo com autorização. E o que eles faziam era tentar, de uma forma muito forte, jogar todo o trabalho da pregação do Evangelho do apóstolo Paulo, literalmente na lata do lixo. Então eles atacavam toda a mensagem, eles atacavam o modelo do Evangelho de Paulo, eles atacavam a mensagem que Paulo pregava, porque eles diziam que se os crentes não obedecessem os preceitos da lei, eles não seriam salvos. Portanto, aquilo que Paulo pregava, dizendo que a salvação era pela graça e pela graça somente, não era uma salvação que pudesse dar segurança para os crentes. E que, portanto, eles precisavam então retomar aquelas ofertas, aqueles sacrifícios e aquelas coisas antigas da lei, para que pudessem então serem salvos. Eles ofereciam para o povo um retorno ao judaísmo, como complemento à salvação que Jesus Cristo tinha conquistado na cruz do Calvário, e que Paulo pregava, que todos os salvos eram salvos por causa desse sacrifício de Jesus, e que nós não tínhamos que fazer nada para isso, apenas aceitar o presente da salvação oferecido por Deus, gratuitamente. Então Paulo tem que defender o seu apostolado, e ele vai levantar uma argumentação para trabalhar essa defesa. Por isso a carta, ela tem um tom bastante pessoal. Ele então também vai tratar questões de sofrimento, porque ele sofreu para pregar o Evangelho. Ele diz nos seus escritos: eu tive fome, eu sofri naufrágio, eu recebi açoites, me abandonaram uma vez pensando que eu estava morto. Então ele aborda também isso, mas além de abordar esses sofrimentos pessoais, ele também aborda um sofrimento que é comum para todos os que servem a Jesus. Ele diz: olha, se vocês acham que vocês não vão sofrer porque vocês estão servindo ao Senhor, vocês estão enganados. É justamente esse sofrimento que é partilhado entre todos aqueles que têm a esperança no Senhor, que nos fortalece em unidade, amor e oração. Então não tem nada errado. Na verdade, vocês estão caminhando em direção aos céus. E essa jornada, quando você caminha em direção aos céus, você enfrenta esses temores, essas dúvidas, essas dores e esses sofrimentos. Ele também fala sobre reconciliação. E ele diz: olha, não despreze, porque o que Jesus veio fazer foi nos reconciliar com Deus. Então esse é o tom da carta. Esse é o tom do que está acontecendo. E o tema central, e é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, é a nova criação em Cristo e a esperança da ressurreição. Nós fomos já recriados em Cristo. Nós já fomos transformados, nós, portanto, já somos novas criaturas. E agora o que nos resta é aguardar a esperança da ressurreição, que será maravilhosa e manifestada em nós pelo Senhor Jesus. Aleluia. Foi. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês
é a esperança da ressurreição. 2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos comentando alguns pontos que são importantes. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, porque não queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser ausentes ou presentes, ser agradáveis, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É interessante que Paulo usa uma metáfora interessante. Ele diz assim: nós temos um tabernáculo, uma tenda. Literalmente a palavra usada aqui é uma tenda. Sabe aquela tenda que você pode montar e desmontar? Ele compara a nossa vida terrena, a nossa casa terrestre, a nossa tenda momentânea aqui, né? O tabernáculo momentâneo, o nosso corpo físico, que ele não é duradouro, ele não é eterno, ele pode a qualquer momento ser desfeito, desmontado, literalmente, e a nossa existência desaparece. E quando ele faz essa metáfora, ele diz: e quando o nosso tabernáculo, a nossa casa terrestre, se desfizer, nós vamos receber de Deus um edifício. E o edifício aqui é o corpo glorificado. Paulo já tinha trabalhado esse assunto com os irmãos de Corinto, no capítulo 15 da primeira carta, onde ele diz assim: aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível será vestido da incorruptibilidade. Aleluia! E o nosso corpo será igual ao de Cristo. E ele diz: porque convém, é necessário que o mortal se transforme em imortal, é necessário que o corruptível se transforme em incorruptível, porque é só assim que nós estaremos para sempre com o Senhor. Ah, então Paulo está desejando morrer? Não. Ele diz aqui: eu prefiro estar ausente, presente. Eu prefiro estar vivo. Eu gostaria de estar aí com vocês. Olha, eu até gostaria de ser agradáveis a vocês. Eu não sei o que aconteceu, mas talvez tinha alguém achando que a presença de Paulo não era tão agradável assim. Até falaram isso de Paulo. Ah, ele escreve assim, quando você lê, você fala: nossa, olha, mas quando ele está presente, não é tanta coisa assim não. Falaram isso de Paulo. E ele diz: olha, eu até queria ser agradável, estar com vocês. Paulo não era um cara que desejava morrer. Apesar que no outro texto ele diz assim: nossa, morrer é lucro. Né? E ele fala: eu estou dividido, porque eu quero estar vivo para ajudar vocês, para compartilhar com vocês, para estar presente com vocês, mas eu também quero ir embora, porque viver com o Senhor é muito melhor. Paulo não era uma pessoa que estava ali querendo morrer e abandonar tudo, deixar tudo, mas ele tinha uma consciência que nós também devemos ter. Nós não vivemos pelo que vemos por vista, mas nós vivemos pelo que nós cremos.
A nossa vida aqui não é uma vida de coisas palpáveis, não é uma vida de coisas tocáveis, de coisas presentes e visíveis. A nossa vida é uma vida de fé, e é uma vida que vê o invisível, que vê o que aponta para a eternidade, que tem a convicção de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, se a nossa casa terrestre se desfizer, nós receberemos das mãos do Senhor um edifício eterno no céu. É aqui que está a diferença. É aqui que está a diferença. E Paulo, ele continua trabalhando, é muito interessante, né? Ele diz assim: e nós gememos, o verso 2, né? Diz isso, né? Por isso também gememos. E quando ele está usando essa palavra aqui, gememos, ele não está falando assim, o reclamão, sabe? Aquele que vive só, sabe, o pessimista, que tudo para ele vai dar errado, sabe, vive gemendo, mas é uma gemeção de murmuração, de reclamação. Não, não é isso. Ele está falando de alguém que geme, mas é como que suspirando por uma esperança, porque algo melhor vai vir no futuro. É uma ânsia da alma. Acho que é a primeira vez que eu acho que essa ansiedade é boa. É uma ânsia da alma. Quem entende o que nós vamos receber no futuro, anseia por isso, deseja isso. É por isso que os crentes da primeira igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, eles olhavam um para o outro e diziam: Maranata. Porque eles queriam que Jesus voltasse na época deles. Eles queriam ter o privilégio de encontrar com o Senhor nos dias dele. Maranata, ora vem Senhor Jesus, um anseio da alma. Nós gememos, querendo nos despir dessa vida para nos revestir daquela que virá para a eternidade com o Senhor Jesus. Quando a gente entende isso, muda tudo. Quando a gente entende isso, a morte não nos perturba mais. Eu não sei se você já teve o privilégio, e falo com toda a convicção, o privilégio de visitar um salvo em Cristo, nos seus últimos dias de vida. Um homem e uma mulher que tem uma convicção firme, que ela está salva no Senhor, e ela está nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos de vida. Eu não sei se você já teve o privilégio. Porque você vai com aquela ideia: eu vou lá levar um conforto para aquela pessoa. Aí você no caminho, você vai lembrando de um texto assim para ler. Vai pensando umas palavras bonitas para falar. Já aconteceu isso com alguém? Já, né? E aí você chega lá. Quando você chega lá, a pessoa física está debilitada. Quando você olha, o seu coração aperta. Aí você, com todo jeitinho, com todo o carinho do mundo, você introduz uma conversa. E sinceramente, muitas vezes a gente vai preparado para ouvir reclamação. Você até decora umas falas de efeito, assim, para tentar. A pessoa abre a boca e começa a glorificar a Deus, a dizer o quanto ela está feliz, porque falta pouco tempo para ela conhecer o Senhor Jesus, que tanto a amou, e que agora ela vai ter o privilégio de se encontrar com Ele. Gente, isso muda tudo. É você que sai de lá pedindo para aceitar Jesus de novo. Porque essa esperança da ressurreição, ela nos transporta para um alicerce firme, que só quem tem fé pode desfrutar deste lugar de esperança, de firmeza e de paz. Mesmo em meio às tribulações, nós não somos abalados, porque o Senhor Jesus fala ao nosso coração, através do seu Espírito. E aqui nós lemos, o apóstolo diz assim: o Espírito é o penhor, é a garantia, é o Espírito que fala dentro do nosso coração,
E nós temos a convicção de que nós não temos outro destino a seguir, a não ser o céu de glória que já está preparado para nós. Oh, aleluia! Que coisa boa! Essa é a nossa esperança, e esse é o nosso anseio, por isso gememos. No comentário bíblico da fé, diz uma seguinte frase: a esperança do futuro é o grande apoio dos nossos esforços. Não tem lá quem é o autor dessa frase, mas pense comigo, por que nós nos esforçamos? Por que nós trabalhamos? Por que nós enfrentamos o inimigo? Por que nós rejeitamos o pecado? Por que nós nos esforçamos para manter a nossa vida na presença do Senhor? É por causa da esperança que nós temos na salvação. O nosso futuro já está garantido pela promessa da redenção em Cristo Jesus. Quem entende isso, não fica quieto, abre a boca e fala alguma coisa a respeito de Deus para quem está do lado, porque para isso também nós fomos chamados, para promover a reconciliação do mundo. Já já nós vamos falar sobre isso. É coisa maravilhosa. Quando nós vamos continuando a pensar, e os versículos 6 e 8 falam sobre o bom ânimo, o ânimo enquanto estamos nesse corpo, que é motivado pela fé, e a expressão andar pela fé, ela vai enfatizar o quê? Uma confiança contínua, mesmo sem ver. Isso se refere o quê? A um estilo de vida. Andar com essa esperança motivada pela fé gera em nós um estilo de vida. Nós não estamos preocupados com o futuro da nossa eternidade, porque nós já sabemos aonde ele vai acontecer, aonde nós iremos passar esse futuro. E portanto, o estilo de vida que nós temos é diferente. Por isso uma transformação acontece necessariamente para nos renovar e nos levar para esse estilo de vida. Não é simplesmente algo temporário, algo ocasional. É um estilo de vida, nós vivemos assim. E quem descobre esse viver por andar pela fé do Senhor Jesus, ele tem então movimentos constantes e ativos na vida cristã. Ele não para. Ele está sempre se movendo em direção àquilo que ele crê, aquilo que move a fé dele, aquilo que é para ele importante na presença do Senhor. Não há monotonia, não há uma paralisia na vida de quem compreendeu essa dinâmica da fé. Quem tem essa fé e vive ela como um estilo de vida, está sempre em movimento, sempre levando avante, sempre passando avante aquilo que está plantado no seu coração. Você já foi evangelizado dentro do ônibus? Alguém já chegou para você e te evangelizou dentro do ônibus? Já te deu até um folhetim, te convidou para ir para a igreja? Ele não sabe que você já serve ao Senhor, ele não sabe que ele é cristão. Por que ele fez isso? Porque tem algo que movimenta ele para isso. Tem algo que motiva ele para isso. Não é uma fé estática, paralisada, não. É uma fé em movimento. É um estilo de vida contínuo, nos levando a viver, a vivenciar, a experienciar isso que é maravilhoso. Portanto, nós podemos relacionar esse conceito que nós estamos vendo aqui, esse estilo de vida, essa transformação que acontece com a doutrina da criação, queda e redenção. O Senhor criou todas as coisas em perfeita harmonia. A queda desfigurou o ser de Deus, a imagem e a semelhança de Deus no homem. Portanto, o Senhor prometeu a redenção. O seu Filho veio e cumpriu a promessa. Na cruz do Calvário ele pagou o preço. O sangue dele nos redimiu, nos libertou do poder da escravidão do pecado. E hoje nós estamos aqui para dizer isso para todo mundo. Somos libertos e vivemos por fé e não por vista, porque o que está esperando a gente lá na eternidade vale todo o esforço, vale toda a motivação, vale toda a movimentação, porque é algo que foi comprado na cruz do Calvário e ofertado para nós gratuitamente. Aleluia!
Portanto, meus queridos, eu encorajo vocês a terem essa esperança da ressurreição. Confie em Deus em meio às dificuldades. Levante a tua cabeça, não desanime. Tenha ânimo pronto na sua vida, porque você sim será ressuscitado um dia. O seu corpo será transformado e nós entraremos pelas portas, aleluia, como foi lido aqui no início do culto, portais eternos se abrirão, aleluia, e a expressão será essa, entre, ó bendita de meu Pai. Quem é essa? A noiva, a igreja de Cristo, os milhares e milhões de servos do Senhor, que durante a sua vida viveram a esperança da eternidade e da ressurreição em Cristo Jesus. Aleluia, isso é maravilhoso, graças a Deus. Continuando, meus queridos, vamos analisar a outra parte. O ministério da reconciliação. Do verso 11 ao verso 19, diz assim: assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Porque o amor de Deus nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todo, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conheçamos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha o que Paulo está dizendo aqui. No verso 11, ele diz que nós sabemos o temor que nós devemos ao Senhor. Ele está dizendo assim, olha, e ele está dizendo isso por causa do verso 10. O verso 10 diz assim, todos nós, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E lá as nossas obras serão julgadas. E aí no verso 11 ele diz assim, e nós conhecemos o temor que se deve a Deus. O Paulo estava dizendo, olha, eu não estou sendo leviano, eu não estou sendo... Não, muito pelo contrário. O que eu estou falando com vocês, o que eu estou propondo para vocês, é algo debaixo do temor de Deus. Porque nós sabemos o temor que se deve ter a Deus, porque Deus irá julgar as obras. Então Paulo ele está conciso, ele está consciente de que ele também passaria pelo juízo. Ele também passaria pelo processo de julgamento divino. Então ele diz, eu sei o temor que eu tenho que ter a Deus. E ele continua, por causa desse temor, eu estou sempre persuadindo os homens à fé. Então Paulo diz assim, eu não prego o evangelho porque eu quero privilégios com o evangelho. Eu não prego o evangelho porque eu sou melhor que os outros. Eu não prego o evangelho para causar nenhum tipo de contenda ou divisão. Eu prego o evangelho porque eu tenho temor a Deus. Então eu estou sempre
tentando persuadir os homens que eles também tenham esse temor de Deus na sua vida. E ele fala assim, e eu acredito que vocês também têm esse temor. Paulo fala para nós também hoje aqui, a palavra é para nós também. Nós também temos que ter o temor de Deus. E quando nós temos o temor de Deus, nós conhecemos quem é o Senhor, o que Ele fez, o que Ele é capaz de realizar e o que Ele ainda vai fazer por nós. E Paulo continua falando que Ele mesmo não estava se recomendando àqueles irmãos. Lembra que eu falei sobre os judaizantes que chegavam com cartas do Sinédrio, recomendações, dizendo, olha, nós somos os pregadores oficiais? Paulo fala, viu, eu não vou me recomendar de novo para vocês, porque eu tive aí com vocês por 3 anos, vocês sabem da minha conduta, vocês me conhecem, eu estive entre vocês trabalhando, eu estive entre vocês pregando o Evangelho, vocês sabem quem eu sou. Então eu não vou ficar me recomendando de novo, porque o que eu faço pelo temor que é devido ao Senhor. Não é algo que brotou no coração de Paulo e ele então falou, nossa, esse negócio aqui é legal e eu vou fazer. Não. Ele faz por causa do temor. E ele diz, eu não vou me recomendar de novo. Não vou. Mas vocês sabem quem eu sou. Qual é a minha conduta diante de vocês? E ele ainda continua mais. Olha, eu vou dar ocasião de vocês se gloriar. E ele diz, não segundo aqueles que têm aparência apenas, mas segundo aqueles que fazem isso de coração. E ele continua, porque e aqui ele está dizendo em primeira pessoa, né? Ele tá falando dele mesmo, né? E nós podemos traduzir dessa forma. Ele está dizendo assim, se eu enlouqueço, é para Deus. O que Paulo está querendo dizer com ficar louco para Deus? Você já andou com uma pessoa de fé? Ele faz ou não faz umas loucuras? Você conhece alguém que tem essa fé ativa no coração? Ele faz ou não faz umas doiduras? Você com aquela racionalidade cartesiana, né? Você olha e fala, meu Deus do céu, que é isso? Esse caboclo deve estar doido. Você já pensou isso de alguém, tem certeza. É o que Paulo está dizendo. Quando eu fico doido, é para Deus. Porque eu sou movido por Deus para fazer isso. É a minha vida de fé e não de vista. Agora, quando eu mantenho o juízo, aí é por causa de vocês. Gente, isso é a vida do pastor. O pastor tem que endoidar para Deus e manter o juízo por causa da igreja. E Paulo está falando, todas as vezes que vocês viram eu fazendo loucuras, é para Deus. É por causa da fé, é por causa do ministério, é por causa da vocação, é por causa daquilo que eu conheço de Deus e por causa do temor que eu tenho de Deus. Agora, quando eu mantenho o juízo, quando eu mantenho a postura, quando eu venho até vocês e falo palavras humanas, inteligíveis a vocês, é por causa de vocês mesmo, porque eu tenho que me comunicar com vocês dessa forma. E talvez as palavras de Paulo não eram palavras tão polidas, lindas e bonitas, como aqueles que vinham carregados de apresentação do Sinédrio, se impunha para a igreja. Mas Paulo está falando de algo que foi plantado no coração dele, pelo temor de Deus, e por isso ele diz, olha, seja o que for, aconteça o que acontecer, eu não vou parar de tentar persuadir pessoas a se conectar com Deus, a recomeçarem com o Senhor, a serem transformadas por Deus, porque isso aconteceu comigo e foi maravilhoso. Aí eu pergunto para você, foi maravilhoso você conhecer Jesus? Foi maravilhoso você ser transformado por Jesus? Foi maravilhoso receber o perdão dos pecados pela morte do Cristo do Calvário? Então persuada alguém a entender o Evangelho como Paulo fazia e como é o chamado da igreja de Jesus Cristo, levar o Evangelho a todas as pessoas. Por quê? Porque Deus nos deu o ministério da reconciliação. Todas as pessoas que estão no pecado, distantes do Senhor,
estão em guerra com Deus. Porque a atitude pecaminosa deles é uma rebelião contra o Senhor. Lembra da queda? A queda é a rebelião constante do coração do homem. Quando Eva começou aquele diálogo no jardim, não vou detalhar muito porque isso foi assunto da nossa escola bíblica de ontem, né? Quando Eva entrou naquele diálogo no jardim com aquela serpente e tomou aquele fruto desobedecendo a Deus, ali estava instaurada a rebelião no coração humano. Semelhantemente, o Adão vai lá e come a fruta e também está instaurado no seu coração a rebelião humana. Dali para frente, todos os que nasceram descendentes de Adão e Eva nasceram já em rebelião contra Deus. E Deus, quando conversa com Adão e Eva, quando lança sobre eles aquelas maldições, a terra é amaldiçoada, e aquela coisa toda, o homem é amaldiçoado, diminui o tempo de vida, e aí vem dores e sofrimento, e tantos outros labores, porém uma maldição mitigada, vamos entender assim, uma maldição diminuída. Porque sim, eles morreram. Deus disse, olha, o dia que vocês comeram dessa fruta, vocês morrem. Eles morreram espiritualmente. Mas eles continuaram vivos fisicamente. Porque Deus poderia matá-los ali. Deus poderia terminar ali e não estaria nada errado. Mas Deus mitiga a maldição. E eles continuam vivos. Porque lá no 3,15 de Gênesis, o próprio Deus diz assim, vai nascer um da semente da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente. Aleluia. A esperança foi plantada no coração da reconciliação com Deus. E Paulo está dizendo, olha, nós somos os privilegiados de vivermos essa parte da história. A reconciliação aconteceu. Cristo morreu na cruz do Calvário. O seu sangue é o preço que foi pago para que nós obtivéssemos paz com Deus. Nós fomos reconciliados com Ele. Portanto, em todo momento, em todo tempo, persuada, fale, insista, pregue o Evangelho. Ele vai dizer isso para o querido Timóteo, né? Seu filho na fé, olha, pregue, fora de tempo, há tempo, insista, com toda a longanimidade, com todo cuidado, com todo amor, mas insista, pregue, leve, conduza as pessoas, porque nós temos o ministério da reconciliação, dado para nós, através de Cristo Jesus, e nós sim, temos a palavra que pode reconciliar o mundo, e ele diz, e nós temos que fazer isso, porque isso já aconteceu em nós. E qual é a prova, Paulo? E aí ele fala assim, você é nova criatura. Qual é a prova disso, Paulo? Você nasceu de novo. As coisas velhas ficaram para trás. Deus já operou um novo nascimento em você. A loucura da briga que você tinha com Deus. Porque é loucura o homem brigar contra Deus. É loucura o homem se rebelar contra Deus. Paulo diz, essas coisas são velhas, ficaram no passado, agora você tem paz com Deus. Ele te fez uma nova criatura, Ele te deu uma nova identidade. Talvez você que pode estar ouvindo aí tão distante, nem está aqui nesse lugar junto conosco, você está ouvindo isso, talvez você perdeu a sua identidade, talvez você já não reconheça quem você é, qual é o seu papel no mundo. Reconcilie-se com Deus, porque Deus dá de novo a identidade, Deus nos faz renascer em espírito, em verdade, nos dá um novo propósito de vida e implanta em nosso ser uma esperança da vida eterna e da paz com Deus. É totalmente diferente andar em paz com Deus. A Bíblia diz assim que o homem que não tem paz com Deus, ele vive todo momento perturbado, porque sobre ele repousa a ira de Deus. E a ira de Deus sobre o homem traz uma expectação terrível. Ele está andando assim, ó, e ele tem medo de um raio cair na cabeça dele. Literalmente. Quando ele vai atravessar a rua, ele olha, será que o carro não vai me pegar? Porque ele sabe que em rebelião contra Deus, se ele morrer, a eternidade dele será longe de Deus. E deixa eu ser bem claro essa noite, no inferno. Porque por mais que alguém diz aí,
que inferno não existe, que inferno é apenas um estado, uma metáfora. O inferno existe sim. E o inferno é a eternidade distante do Senhor. Há uma expectação horrível de um castigo que pode acontecer a qualquer hora. Você conversa com algumas pessoas e eles confessam com a própria boca: eu sei que eu estou errado, que eu vou para o inferno. Por que carregar esse fardo? Por que continuar com essa sensação? Reconcilie-se com Deus. Cristo pagou o preço que eu e você não podia pagar. Ele fez o sacrifício perfeito. E não aquele sacrifício antigo, que o escritor dos Hebreus diz que era apenas uma memória, uma lembrança do pecado. Não. Agora Ele perdoou os nossos pecados, lançou no mar do esquecimento, e nós estamos reconectados com Deus. Nós precisamos descobrir essas raízes profundas que nos conectam com o Senhor, para que a nossa vida seja uma vida reconciliada, uma vida de uma nova criatura, uma transformação completa, radical, que muda o nosso estilo de vida, muda tudo em nós, muda o nosso palavreado, muda o nosso comportamento, muda a nossa conduta, a nossa ética, tudo é novo, tudo é transformado, e nós começamos a dar um testemunho que glorifica e exalta o nome do Senhor, e alguém olha para nós e fala assim: nossa, o que aconteceu com fulano? Ele foi transformado, ela foi transformada, uma nova criatura surgiu, aleluia, alguém nasceu de novo, e não nasceu da vontade do homem, mas nasceu como o próprio Cristo diz a Nicodemos, nasceu da água e do Espírito, a infusão do Espírito no homem, para transformar o seu interior, o posicionando em Cristo. E aqui nós temos um paralelo com a doutrina da justificação. Cristo morre na cruz do Calvário para nos justificar. O que Ele faz é entrar na nossa frente, e quando Deus olha para nós, aquele homem que antes era totalmente desviado, aquele homem que antes lutava contra Deus, aquele homem que se opunha contra Deus, que brigava com Deus, que não tinha paz com Deus, quando Deus olha para nós, Cristo, com a justiça dele na cruz do Calvário, posicionalmente está diante de nós, e a justiça dele é transferida para mim, é transferida para você, e nós somos reconectados para viver uma vida de esperança duradoura, aleluia, sabendo que se o tabernáculo deste tempo presente se desfizer, temos das mãos de Deus um edifício eterno nos céus para vivermos com Ele para sempre. Oh, aleluia! Essa é a nova criatura que Deus quer fazer no mundo. Esse é o resultado da reconciliação com Deus. Portanto, Paulo insiste e diz: olha, o Senhor fez isso, o Senhor trabalhou para que isso acontecesse, e agora vocês têm o ministério da reconciliação. Então, vai lá, chame o mundo para a reconciliação, vai lá, chame os homens para a reconciliação, vai lá e persuada eles, insista com eles, que há uma objetividade muito grande na palavra do Senhor, quando ela diz que o Senhor te ama, que o Senhor quer se conectar contigo, que Deus quer salvar a tua vida, que Ele quer reconciliar você com Deus. Há uma objetividade e uma verdade estabelecida pela palavra do Senhor. Então nós podemos continuar acreditando nisso, porque o Senhor prometeu e Ele vai fazer. Essa doutrina da justificação que nos posiciona justos na presença do Senhor, ela nos coloca numa nova posição diante de Deus. Nós somos justos não por nossos méritos ou por algo que temos feito, mas nós somos justos por causa da justiça de Deus. Ele coloca-se na nossa frente e o seu sangue nos cobre, nos lavando de todo pecado e nos redimindo da perdição eterna. E nós agora somos então conectados com essa nova prática de vida espiritual, e o Senhor faz com que nós sintamos através do seu Espírito a sua presença, a sua companhia, aleluia, o seu poder manifesto em nós,
para caminharmos mesmo em meio às adversidades. Portanto, meus queridos, o meu incentivo para todos nós é que nós abracemos com vigor essa nova identidade em Cristo, que vivamos de acordo com essa transformação e que possamos fazer dela um estilo de vida que agrade ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor pagou um preço muito alto por mim e por você. Portanto, não despreze o sacrifício de Jesus, mas se concentre em também conduzir outras pessoas para essa reconciliação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E continuando, a motivação para o serviço cristão. E Paulo trabalha dos versos 20 e 21, ele trabalha isso, ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha o que Paulo fala. E eu não estou incentivando isso, esses trabalhos cristãos de vocês, essa luta para persuadir pessoas a também conhecerem essa nova vida, por um mero acaso. O que eu faço com vocês, o apelo que eu faço com vocês, está pautado no que Cristo fez por nós. Como Cristo nos comissionou, como Cristo nos vocacionou para ser. Ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O que é um embaixador? É um representante. O tanto que nós temos nos países as chamadas embaixadas, que são os locais onde nós podemos encontrar representantes de países estrangeiros que mantêm relações diplomáticas com o país que está recebendo a embaixada. O que Paulo está tentando dizer para nós é que nós já vivemos como alguém que já não pertence mais a esse mundo. Como alguém que já identificou que a sua naturalidade já não é mais esse mundo. Que a sua nacionalidade já não é mais terrena. Então ele diz: olha, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Porque Paulo ele está tentando levar a gente para pensar o seguinte: olha, você era rebelde contra o Senhor. Você vivia em rebelião contra Deus. Aí você teve um encontro com Cristo e você foi transformado e Cristo gerou em você uma nova criatura. Nesse momento você foi reconciliado com Deus. E essa reconciliação que aconteceu na sua vida foi tão importante, foi tão transformadora, que você criou um novo estilo de vida, que agora todas as pessoas podem observar essa transformação que aconteceu. Então você foi motivado e é convocado para o trabalho. Qual é o trabalho? Persuadir os homens, pregar o evangelho, levá-los a conhecer a Cristo como você conheceu. E agora então você, com toda essa experiência vivenciada, você já não é mais desse mundo. Você já não é mais da nacionalidade terrena. Você já não tem mais. Você já ganhou uma nova identidade. Você já é cidadão do céu. Você vive aqui, mas o seu país de origem não é o Brasil. A gente tem até que ter cuidado de falar essas coisas, porque senão alguém faz um corte na internet e começa a acusar a gente de rebelião contra a pátria, né? A gente está vivendo esse tempo, né? Misericórdia, Jesus. Mas o que Paulo está dizendo é isso. Viu? Você não é mais natural do mundo. Essa nova criação que Deus operou em você, essa transformação que foi trazida para você pela cruz de Cristo, bicho, mudou tudo. Mudou até a tua nacionalidade. Você já tem
um novo RG. Saiu agora um novo RG aí no Brasil, né? Mas não é esse novo RG aí. Você tem um documento do céu. Um passaporte celestial. Você é cidadão do céu. Aleluia. E esse passaporte, ele tem validade eterna. Aleluia. A gente faz o danado do passaporte, não passa nem 5 anos direito, ele já vence, tem que fazer de novo, né? Não, esse passaporte de cidadão do céu, ele tem validade eterna. Porque o carimbo que foi colocado nele, dizendo que você é cidadão do céu, é o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. E não existe nada no mundo que possa invalidar isso. Não existe nenhum demônio, nenhuma potestade maligna, nem o presente e nem o porvir. Nada pode retirar esse carimbo. Nada pode invalidar isso. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Talvez você está ouvindo e a sua consciência está dizendo para você: você é pecador, você já cometeu muitos erros, você não merece isso. E é verdade, nós somos pecadores mesmos, nós cometemos muitos erros, nós não merecemos mesmo, mas a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E quando nós passamos pelo processo da nova criação em Cristo, nós recomeçamos, e recomeçamos com um passaporte na mão, carimbado com o sangue de Jesus, dizendo: tu és meu filho, eu sou teu pai, portanto tu és cidadão do céu, e eu vou te trazer para viver eternamente comigo, porque o Senhor disse isso lá em João, no capítulo 14, eu voltarei, vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. É desejo do Senhor que isso aconteça. Aleluia. E Paulo diz: vocês são embaixadores de Cristo. E essa posição como embaixador é como se Deus rogasse. Aqui, irmãos, rogo aqui, essa palavra quer dizer algo que é suplicado, que é pedido com intensidade, que é exclamado com um autêntico desejo que aquilo aconteça. É como que se Deus rogasse, é como que se Deus pedisse, é como que se Deus insistisse conosco, dizendo o quê? E ele diz: se Deus roga a nós para sermos esses embaixadores do Senhor, eu vou rogar a vocês, da parte de Cristo, que vocês se reconciliem com Deus. Olha o que Paulo está falando. Deus quer que você, como embaixador, anuncie aos homens que Ele deseja reconciliar-se com os homens. E Paulo diz: então eu vou fazer o papel de Deus agora, sou eu que estou dizendo. É esse o jogo de palavra que Paulo está usando aqui. Deus roga: sejam meus embaixadores, leve os homens à reconciliação. E agora Paulo fala: eu vou rogar para vocês. E aí agora ouçamos a voz do apóstolo Paulo, que passou a vida trabalhando para Jesus, que já estava perto do fim dos seus dias, mas ainda estava firme na fé, combatendo o bom combate, caminhando na presença do Senhor. E ele diz: reconcilie-se com Deus. Ele estava rogando, é como se Paulo caísse de joelhos, levantasse as mãos e gritasse para a igreja do seu tempo, dizendo: reconcilie-se com Deus, façam isso por favor. Olha para a cruz, olha para o Calvário, olhe para as mãos do Cristo perfuradas, veja, reconcilie-se com Deus, porque a possibilidade é uma realidade para todos vocês. Paulo está rogando, clamando, e ele diz: o que eu estou fazendo aqui é reproduzir o mesmo rogo de Deus para nós. O Senhor continua dizendo lá dos céus, a sua voz continua ecoando por todo o mundo, a presença e a glória dele se manifesta por todo o universo, e a voz é essa: reconciliem-se com Deus. Queridos, se todos nós nos voltássemos com inteireza ao Senhor, e nos conectássemos com o Senhor, com toda a força da nossa alma, e com toda a nossa intencionalidade, nós viríamos uma mudança na sociedade, nós viríamos mudanças interiores, nós viríamos mudança dentro do nosso lar,
nos nossos relacionamentos, nós veríamos coisas tremendas acontecer, porque quando nos reconciliamos com Deus, aleluia, há paz, há segurança, há uma esperança renovada e uma fé revivificada para caminharmos na direção daquilo que Ele nos convidou para que nós caminhássemos. O rogo do Senhor é para que nós nos reconciliemos com Ele. E ele termina o capítulo dizendo no verso 21, aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus Cristo. Jesus Cristo não conheceu o pecado. A palavra diz que da sua boca nunca saiu sequer uma palavra de engano. Ele não conheceu o pecado, ele não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Sabe o que levou Jesus à cruz? O meu pecado. Sabe o que levou Jesus à cruz? O seu pecado. Ele assumiu a responsabilidade vicária e ele foi morrer no nosso lugar. Aleluia. Se isso não move o seu coração, eu não sei mais o que fazer. Foi o meu e o seu pecado que levou Jesus ao madeiro. Ele não tinha pecado, ele não tinha culpa, mas ele também sabia que eu não poderia me livrar do meu pecado sem a ajuda dele. Ele também sabia que eu não poderia produzir nada que me justificasse diante do Senhor. Então ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar, se sujeitou na sua humilhação. Primeiro ele esvazia-se da sua própria glória, desce do trono, encarna no ventre de Maria, nasce como um bebê que precisou de todos os cuidados maternos, cresceu entre os homens, teve que passar pelas escolas para aprender a ler e escrever, viveu uma vida simples, junto com aqueles que achavam que era o seu pai José na carpintaria. Quantas vezes no ofício, os seus dedos foram espetados por farpas de madeira, e na sua consciência, ele sabia que um dia ele ia carregar um madeiro nas costas. Quantas vezes pregando, batendo martelo para a construção, ele se lembrava que um dia as suas mãos e os seus pés seriam cravados no madeiro. Ele viveu uma vida simples e humilde, tão desinteressante, que depois da sua ida aos 12 anos, lá no templo, nada mais foi falado sobre ele. No capítulo 53 do profeta Isaías, o testemunho do profeta diz, não tinha parecer, nem formosura. Nós olhando para ele, não havia beleza nenhuma para que o desejássemos. Ele foi desprezado. Mas Deus agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. A enfermidade do meu pecado, a enfermidade do teu pecado, caiu sobre Jesus. E ele, como alguém doente, enfermo, por causa dos pecados, fragilizado na sua humanidade, sendo espancado, sendo torturado, sofrendo a amargura e a aflição do desprezo humano, como uma ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E ele foi carregando a cruz, até o ponto de suas forças não ser mais possível. E aqueles homens ímpios, desumanos, puderam naquele momento ter a visão de que ele já não conseguia mais carregar a sua cruz. Mesmo diante de tanta crueldade daqueles corações, eles olharam e viram que ele não podia mais carregar a cruz, que o seu corpo estava enfermo por causa do meu e do seu pecado, e ele estava a ponto de exaurir. Então chamam alguém e colocam para carregar a cruz dele, e Cristo vai adiante,
E o discípulo vai atrás carregando a cruz, como eu e você fomos convidados a fazer. Nós temos um mestre caminhando na nossa frente, e nós, com cada uma de nossas cruzes, carregando, nós estamos caminhando para chegar lá. Mas nós não carregamos mais uma cruz que não podemos suportar. Nós não carregamos mais uma cruz insuportável. Nós carregamos as consequências da nossa própria natureza, aliviados e auxiliados pelo Espírito Santo. Mas Ele carregou o madeiro com o peso do meu e do seu pecado. A sua carne foi moída, o seu sangue foi derramado, e Ele doou a sua vida para que eu e você pudesse ser reconciliado com Deus. E em Cristo nós fomos feitos embaixadores. E Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Aleluia. E sendo feito pecado por nós, Ele nos deu justiça divina. Olhe para a cruz, contemple Jesus, se esforçando nas suas últimas e pequenas forças do seu corpo físico, para olhar para o alto e clamar: Pai, está tudo consumado. Ali a última gota do sangue caía na terra, e Ele olhava para o Pai e dizia: Pai, cumpri a missão, me esvaziei, abri mão da minha glória, desci, me humilhei e tomei a forma humana, e agora, como homem, eu sujeitei a escravidão do pecado dos homens, e estou entregando a minha vida. Mas Pai, está tudo consumado. Naquele momento, a cédula acusadora que o inimigo segurava nas suas mãos para acusar-nos diante de Deus e dizer que nós éramos indignos da salvação, foi rasgada. Oh, aleluia! Aquele momento foi o momento do brado da vitória. Tem gente que ainda não entendeu. Tem gente que pensa que quando Jesus bradou: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, que o inferno fez festa. Não! Não houve celebração infernal na morte de Cristo. Houve um terror e um pânico que tomou conta de todas as potestades, porque ali estava sendo mostrado ao mundo inteiro, ao presente e ao porvir: agora os homens serão restaurados à condição de amigos de Deus. Oh, aleluia! O Senhor gerou em nós uma nova criatura para nos fazer amigo dele, para que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa amizade. Fala com Ele, Ele é teu amigo. Conversa com Ele, Ele é teu amigo. Fala com Ele, conte os teus segredos para Ele, Ele é teu amigo. Talvez segredos escondidos, guardados no profundo do teu coração, que a tua esposa não sabe, que o teu marido não sabe, que o teu pai não sabe. Conta para Ele, Ele é teu amigo. Ele te reconciliou com Deus, Ele te ama, Ele está aí ao teu lado. Melhor, Ele está dentro de você pelo Espírito Santo. Fala com Ele, abra seu coração e diga: oh, meu querido amigo, meu Deus e Senhor, eu preciso reconciliar-se com o Senhor. Oh, aleluia! Experimente essa conversa franca e sincera com o Senhor. Recomece. Recomece. Talvez você tenha tentado recomeçar e a acusação maligna chega até você. O diabo vem e diz para você: você não pode, você não merece, você não tem direito. Hoje, mude tudo isso. Senta com Jesus e diz: Pai, eu quero contar para o Senhor aquilo que me aflige, aquilo que dói dentro do meu coração, aquilo que aperta o meu peito. Abra o teu coração, fale com Ele.
Ele quer te reconciliar com Deus. Recomece, recomece. Se a dor, se a tristeza atacou seu coração, se a depressão, se a ansiedade tomou conta do seu coração, em nome de Jesus, recomece. Em nome de Jesus, recomece. Em nome de Jesus, recomece. Oh, aleluia! Porque o preço já foi pago. Nós já fomos reconciliados com o Senhor através de Cristo. Ele não tinha pecado, mas Ele se fez pecado por nós e nos reconciliou com Deus. Aleluia. Portanto, meus queridos, para nós terminarmos, seja ativo no ministério da reconciliação. Intencionalmente procure pessoas para compartilhar com eles o que Deus fez por você. Seja ativo. Represente Cristo na sua vida diária. Assuma para você esse compromisso de viver essa novidade de vida. Assuma. Viva uma vida de justiça e santidade. Aí você pode estar pensando, mas isso é impossível, pastor. Não, não é impossível não. Não é impossível não. Você pode reproduzir sim um estilo de vida de justiça e santidade. O Senhor te capacita para isso. O Espírito dele trabalha em seu coração para isso. Porque se você viver uma vida de justiça e santidade, será uma resposta pelo sacrifício que Jesus fez por você. Ele pagou o preço. E agora Ele nos convida para viver uma vida que dê respostas a esse sacrifício que Ele fez por nós. E agora eu quero convidá-los para que nós oremos ao Senhor. Oh, aleluia. Eu não sei se você está percebendo o que eu estou percebendo, mas a presença de Deus está tão intensa aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Gente, eu estou me segurando aqui porque a minha vontade é me jogar no chão e chorar e declarar o quanto eu sinto o amor de Deus por mim. O quão miserável e pecador nós éramos. E Ele não levou em consideração a nossa posição. Ele nos amou. Aleluia. Você pode ficar em pé, por favor? Oh, aleluia. Essa oração é a oração da reconciliação. Eu creio que o Senhor já falou aos nossos corações. E que cada um de nós fomos ministrados naquilo que o Espírito Santo quis ministrar nessa noite. Então eu sei que você já tem a consciência daquilo que você tem que fazer diante do Senhor. Porque eu já tenho. Oh, aleluia. O Senhor nos convida a um recomeço com Ele. O Senhor nos convida a um recomeço cheios da sua presença e da sua graça. O Senhor nos convida para um recomeço reconciliado. Aleluia. Marcados pelo sangue. Aleluia. Cheios da presença tão marcante do Senhor em nossa vida. Então começa a colocar diante do Senhor. Qual é o ponto que você precisa reconciliar-se com Deus? Porque há um rogo, há um clamor, há um chamado de Deus, a minha alma, e eu também acredito que para a tua alma, e o Senhor diz, reconcilie-se com Deus. É Cristo dizendo para mim e para você, reconcilie-se com Deus. Aproveite esse momento e crie novamente as conexões perdidas. Aleluia.
E se você não perdeu as conexões, fortaleça aquelas que já estão construídas. Declare com sua voz em alto e bom som que você crê no Cristo que te fez nascer de novo e que vive em você, e por você, aleluia, faz o chamado ao trabalho da reconciliação dos homens e mulheres ao Cristo, aquele que salva e redime as nossas almas. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos neste momento, e o nosso coração está impactado, Senhor, pela Tua palavra, pelo agir do Teu Espírito, que de uma forma tão intensa nos fez recordar do sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Sacrifício esse que para nós a gente não consegue entender, Senhor. Porque por mais que a gente tente imaginar, nós não temos a dimensão das dores dos cravos nas mãos. Nós não temos a dimensão das dores dos cravos nos pés, da coroa de espinho, dos açoites e escárnio. Mas o Seu Filho sofreu isso por nós, para nos reconciliar com o Senhor. E hoje nós desfrutamos desse privilégio. Os nossos corações estão aquecidos pela Tua presença, e nós sentimos que o Senhor é o nosso amigo. Ah, que amigo verdadeiro! Ah, que amigo que não nos decepciona! Ah, que amigo que vive conosco, mesmo sabendo dos nossos defeitos e imperfeições. O Senhor nos reconciliou contigo pelo sangue do Teu Filho, e nos colocou numa posição de embaixadores. E essa é a motivação do trabalho que nós fazemos diante do Senhor. Mesmo que é muito pouco, mesmo que é muito pequeno, nós estamos aqui, Senhor, para oferecer a nossa vida como sacrifício agradável a Ti, no trabalho voluntário da Tua casa. Nos faz, Senhor, cumprir esse papel de embaixadores diante da Tua presença. Senhor, que hoje surjam recomeços aqui na vida deste povo, dessa comunidade, Senhor. Vem, Senhor, com Teu poder e traz e manifesta, Senhor, graça para que possamos recomeçar diante de Ti. Ah, Senhor, que haja perdão nessa noite, perdão curador, que venha do céu para a nossa vida. Ah, Senhor, que as nossas mazelas antigas, que os nossos pecados antigos sejam lançados no mar do esquecimento divino, e que surja uma novidade de vida diante de nós, pautada numa fé que nos direciona ao alvo, ao objetivo da ressurreição e da moradia eterna com o Senhor. Opera isso, Senhor, nas nossas vidas, e faz, Senhor, reconciliação brotar em nossos corações para a glória do Teu nome. E agora eu quero falar ao teu coração, se porventura você tem andado distante dos caminhos do Senhor, afastado da casa do Senhor, e hoje você está ouvindo essa mensagem, essa palavra, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Talvez você entrou aqui e ainda não tomou uma decisão de entregar inteiramente a sua vida para servir ao Senhor. Aceite a Jesus como teu Salvador. Seja reconciliado com Ele. Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te redimir, Ele quer produzir no teu interior uma nova criatura para a esperança eterna em Jesus Cristo. Tem alguém aqui entre nós que quer reconciliar-se com Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Só dá um sinalzinho para a gente te identificar e nós vamos orar, e o milagre da reconciliação, do perdão e da salvação será produzido no teu interior para a glória do nome de Jesus. Tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém que deseja reconciliar-se com Deus? O momento é oportuno. Você pode fazer isso agora, aleluia, e você vai receber um abraço dessa igreja, e o mais importante, um abraço do Senhor que vai te conduzir para a eternidade. Eu pergunto mais uma vez, tem alguém que quer reconciliar-se com o Senhor? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus. Tem alguém ali reconciliando com o Senhor, amém, glória a Deus.
Tem mais alguém? Vença o medo, irrompa com o temor, aleluia. Você vai ter como seu melhor amigo Jesus Cristo na tua vida, aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se manifesta, não tenha medo, aleluia. Vamos orar por isso. Senhor, toca no coração, Senhor, e reconcilia contigo, Senhor. Faz isso agora, Senhor, que haja reconciliação, que haja, Senhor, meu Deus, novidade de vida, e bênção, e bênção, e bênção, Senhor, de perdão, e bênção, Senhor, de recomeço, de restauração, oh, aleluia, Senhor, e que o efeito dessa palavra possa continuar surtindo em nossos corações, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, aleluia. Só os reconciliados, só aqueles que têm Jesus como amigo, dê um aplauso ao Senhor, glorifique o nome dele, aleluia, porque ele é digno, aleluia.